Curiosamente, Platão não se chamava Platão, e curiosamente, as teorias de Platão sobre a educação inicialmente não nos servem muito. Nós temos que fazer uma espécie de esforço para poder compreender como, apesar de eu poder dizer isso inicialmente, ainda assim é interessante estudar a concepção de Platão de educação e a experiência que ocorreu na academia. Primeiro, Platão se chamava Aristóteles. E esse nome, a Platão, alguns dizem que foi um grande caso aí de bullying na história, porque ele para alguns porque ele era mais forte fisicamente, tinha um tronco mais largo, e para outros porque a face dele, a testa era grande, e daí Platos, de prato, que a gente, né, da origem da palavra prato, que a gente conhece em português. Uma longa história. O Platão era filho de políticos em Atenas, portanto ele não era alguém estrangeiro. Isso era muito importante naquele contexto. Ele fazia parte do que a gente chama de aristocracia, das famílias ali da cidade. Ele tinha como parente o Solon, que era poeta, legislador, tinha sido, e também tinha parentesco com Cadmus, o último rei de Atenas. Dados biográficos, mas o que nos interessa mesmo é a ideia de Platão sobre a educação. Ele tem, e aí a gente vai entender uma intricada questão. Às vezes a gente precisa entender a teoria da pessoa, a gente não aplica ela hoje, mas o seu contrário é importante. No caso de Platão, ele concebia três tipos de razão, de razão, que seria uma razão baseada na temperança, outro na coragem e uma outra na sabedoria. Saúde! A temperança, quem tivesse esse tipo de disposição psíquica, racional, seria trabalhador. O que fosse coragem seria guardião ou guerreiro, e a sabedoria seria o governante. Então, essas ideias são muito complicadas, porque quem é que define essas ideias? Todo o sistema educacional, na nossa atualidade, por exemplo, em alguns países como a Alemanha, tem um sistema que você se encaminha para a formação técnica e outro para a formação superior. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, nós temos aí uma questão que nós não conseguimos propriamente avaliar um indivíduo se ele tem aptidão para técnica ou para um curso superior, sem antes imbuir nesse processo uma questão de posição social. Então é muito difícil. Coincidentemente, quem é rico vai sempre ter aptidão para fazer curso superior, e quem é das classes sociais mais baixas vai ter sempre aptidão para trabalhos físicos. Então, quer dizer, é muito complexo hoje em dia, inadmissível isso. Mas existem outras ideias no contexto platônico que servem para nós. Por exemplo, no livro Teeteto, a primeira investigação de como que a gente conhece as coisas. É o primeiro livro que colocaria em xeque, no sentido de colocar como tema e tratar o tema do conhecimento, de como a gente consegue absorver conhecimento. Então, é nessa outra perspectiva, e não numa perspectiva mais assim, do que Platão pensou para o Estado ou para a República como um todo, que a gente transporia para os dias de hoje, porque não funciona. E tiveram outras coisas. Concebia, nesse contexto um pouco mais amplo de uma república, governada, obviamente, por um filósofo, tratado no livro A República, onde ele usa, inclusive, a metáfora do Estado-navio para justificar, no livro da República, no livro 5 e 6, para justificar, eu teria que verificar a precisão dos livros 5 e 6, mas não é o mais importante. O importante é que está dentro da República, e ele está justificando por que o filósofo seria alguém importante na República, segundo a concepção dele. Vale lembrar que na época dele também ninguém acreditava nessa ideia, e até hoje. E ele tentou por 3 vezes implantar a ideia de uma república filosófica em Siracusa, e se deu mal nas 3. Numa delas, eu creio que na última, foi até o tirano de Siracusa armou para ele, e ele foi preso por numa cidade que estava em guerra com Atenas, e ele virou escravo, e os alunos foram lá e compraram ele de volta. Então, então dentro dessa teoria da República, vale entender que tem bastante coisas interessantes, algumas não são aplicadas e outras são.
A ideia, então, de uma comunidade, por exemplo, que valorizaria muito a vida comunitária e não a vida individual. Aí temos, assim, aqueles extremos, né? Não teriam, por exemplo, casamentos, não teriam uma esposa, um esposo, todos teriam relações e os filhos pertenceriam à comunidade. Essa é uma ideia, por exemplo, que no contexto de governos de exceção se tentou implementar um pouco isso. Isso se tornou muito problemático. Penso aqui no governo nazista, no qual se fez experimentos de se produzir filhos que não tinha pai e mãe definido e o Estado cuidaria. Então, quer dizer, quando se tenta pegar aquilo literalmente e traduzir para os nossos dias, observamos que isso não funciona e soa muito estranho. Por outro lado, dentro da República, nós temos, por exemplo, o mito da caverna, para falar sobre experiências de conhecimento. A ideia do mito da caverna é o indivíduo que vivia no fundo da caverna, ou indivíduos viam uma sombra, acreditavam que essa sombra era a verdade, porque tinha uma luz atrás dessa sombra, e ali o Platão pensa uma série de coisas. E enquanto pedagogos e educadores, por exemplo, este mito, dentro do livro A República, nós conseguimos tratá-lo melhor. Nós conseguimos extrair daí toda uma metodologia reflexiva que é um desafio do educador. Então, nem tudo nesse autor, digamos assim, a gente deixa de lado. O que se ensinava na academia, voltando aqui o foco para a academia? A academia basicamente admitia homens e mulheres e ensinava matemática e filosofia. A filosofia, veremos num outro tópico, no outro vídeo, especificamente, do que se tratava e também um resumo do que se tratava a matemática. Mas o importante, por exemplo, era o processo de relação pedagógica que existia dentro dessa escola. Então, isso nós podemos extrair para os nossos dias. A Escola da Ponte, que nós conhecemos aqui no Brasil, através do pedagogo Pacheco, do educador Pacheco, e que temos algumas experiências em São Paulo, por exemplo, pode haver uma semelhança entre essa metodologia. O Pacheco não sei se se inspirou nisto ou aonde foi, e o Pacheco, então, talvez não saiba disso, mas existe uma semelhança na metodologia de trabalho, que era uma metodologia que, resumindo na escola de Platão, Platão não assumia propriamente um lugar de o professor que ensina algo para todos. Existia um grupo de pessoas mais maduras, que tinham um processo de relação muito próximo a ele, e alguns historiadores dizem que seria um processo de iguais entre iguais. E existia aqueles que é mais recente chegado, e que todos se envolviam num processo de pesquisa e de busca, e, portanto, existiria um protagonismo desses indivíduos na busca do conhecimento, sem uma ideia inicial de alguém que ensina e alguém que aprende apenas, mas um processo muito mais de interação entre alguns que têm mais experiência e outros que têm menos, e nesse processo os indivíduos eram muito mais protagonistas da sua aquisição de conhecimento. Então, este ponto nos interessa para a pedagogia de hoje. Agora, não nos interessa, por exemplo, que a academia não era uma coisa para todo mundo, era uma coisa para aristocratas, não era para os servos, por exemplo. Então, esses pontos aí nós não consideramos para as nossas questões. Nós não aproveitamos numa perspectiva para os nossos dias, né? Mas há alguns métodos de relações pedagógicas, que eu acabei de citar, e algumas teorias, como a teoria do mundo das ideias. Enfim, por esse vídeo é só, e voltamos num próximo, dando mais notícias, explorando mais temas da Academia de Platão.